Tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo novamente. Então vamos lá para o capítulo 7 do livro. Se você está chegando aqui agora, vendo esse vídeo como um primeiro, eu aconselho você a voltar e ver os vídeos anteriores. O vídeo da introdução já é super importante. É importante que venha acompanhando cada um dos vídeos para que você entenda a evolução na linha de pensamento. Faz uma grande diferença você seguir essa ordem para de repente não cair aqui de paraquedas e alguns conceitos ficarem soltos. Se você vem acompanhando a série desde o primeiro vídeo, primeiramente eu te agradeço por estar aqui comigo e também vou pedir para que você compartilhe esses vídeos com o maior número de pessoas possível, caso você acredite que ele possa fazer a diferença na vida de alguém. Eu acredito sim que os conceitos desse livro podem fazer a diferença e mudar a vida de uma pessoa como um todo. Às vezes a pessoa está vivendo ali um momento de muito sofrimento, de muita escassez, de muita insegurança, e quando ela tem contato com os conceitos desse livro, esses sentimentos baixos, vamos dizer assim, simplesmente somem e ela consegue entrar em um nível de vibração mais alto e conseguir ter a vida que merece ter, uma vida de felicidade, uma vida de plenitude, uma vida de realizações. Então vamos lá para o capítulo 7. Nesse capítulo a gente começa a entender um pouco como é que funciona o nosso plano individual aqui na Terra e qual é a relação com todos os outros seres humanos. Será que a gente tem que focar 100% em nós mesmos, no nosso plano? Será que a gente tem que focar simplesmente nas pessoas ao nosso redor, como familiares mais próximos e amigos, ou em todas as pessoas do planeta? Como é que funciona isso, né? Então ele explica que todos nós seres humanos, temos um plano individual de evolução aqui na Terra. Nós viemos com um objetivo específico aqui para evoluir, para aprender, para poder chegar num outro nível de consciência. É para isso que a gente veio aqui na Terra. Estamos vivendo mais uma encarnação aqui. Excelente. Então, com certeza, tudo que acontece na sua vida, todos os desafios, problemas, todas as cenas, tudo que acontece na sua vida tem um porquê. E esse porquê é sempre para trazer a sua evolução ou a sua felicidade. Então, cada vez que aparecer um desafio para você, a gente tem esse costume de chamar de desafio, de obstáculo, de problema. Na verdade é só uma oportunidade para que você decida quem você quer ser naquele momento, e a partir do momento que você decide quem você quer ser, você evolui ou não. Você não aprendeu com os erros do passado e você segue na mesma vibração, no mesmo nível de consciência. E o que vai acontecer? O mesmo problema de uma forma diferente, mas com a mesma raiz, vai aparecer para você e você novamente vai ter que lidar com ele. Pode ser que nesse novo momento você esteja assim um pouco mais evoluído e aí consiga decidir ser naquele momento uma pessoa com mais compaixão, com mais empatia, uma pessoa que pensa no próximo e não só no próprio umbigo. E aí você evolui, você aprendeu aquilo, você agiu dessa forma e aquele problema, desafio não aparece mais para você. Aparecerão novos, mas é para que você vá para um novo nível de evolução dentro dessa escada aí, vamos dizer, de evolução que a gente tem nesse período que a gente está aqui na Terra. Mas se o nosso plano de evolução é individual, como é que fica então a questão da nossa relação com os outros seres humanos, né? Será que, já que a gente veio para cá com esse plano, as pessoas que estão ao nosso redor, da nossa família, é que tem a ver com o nosso plano e as outras não? Como é que funciona isso? Então, o primeiro ponto a ser entendido é que sim, tudo que acontece, tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você percebe, é só você que está percebendo aquilo daquela forma, é só um ponto de vista, e você que precisa trabalhar aquilo, caso seja uma coisa ruim, vamos dizer assim,
quem está errado ali na cena é você, é o seu ponto de vista e não as outras pessoas. Então você tem que trabalhar para enxergar aquilo de uma forma de como você pode contribuir para aquilo e não de ficar julgando o que está errado e o que está certo. Então o seu plano individual tem muito a ver com isso. Porém, com certeza no plano individual de todos nós, seres humanos, está ajudar ao próximo. Então, como a gente tem essa questão de ser uma unidade, você pode já sentir e perceber que você faz parte de um todo muito maior, onde estão envolvidos todos os seres humanos. Talvez você ainda não perceba isso, mas no seu plano de evolução, você vai passar por isso em algum momento. Você percebe que pessoas mais evoluídas começam a enxergar que fazem parte de um todo, de algo muito maior do que simplesmente os seus planos individuais. O seu plano individual faz parte, sim, você enxergar e perceber que você faz parte de um todo. Então, se tem alguma pessoa tendo algum tipo de necessidade ali ao seu lado e você tem condições de ajudá-la, isso com certeza está dentro do seu plano individual, que é ajudar essa pessoa. E pode ser que naquele momento, por N motivos, achar que vai faltar para você, ou de repente você não está com tempo, ou achar que não é o momento, você não ajuda aquela pessoa naquela cena que apareceu ali para você, e aí você acaba não cumprindo com o plano naquele momento. Muitas vezes a gente tem o sentimento de ajudar, né? A primeira coisa que vem, que é a nossa intuição, seguida de um sentimento, é de ajudar essas pessoas. Isso é natural de todo ser humano. Mas depois vem o medo, vem a insegurança e fala, não, melhor não ajudar, porque vai faltar para você ali na frente. Então você tem que lidar com isso o tempo todo, de sentir e agir rapidamente para que você contribua para todos os seres humanos que aparecerem ali na sua frente, na sua vida. Se aquela cena veio para você, é porque você tem que agir através do seu livre-arbítrio e tomar uma atitude de amor, de compaixão, de empatia e não de medo, de insegurança, de escassez e por aí vai. Então, para você completar o seu ciclo aqui, você tem sim uma evolução individual, mas você sempre vai realizar esses seus planos individuais com relação aos outros seres humanos, com relação à sua relação com outros seres humanos. Outro ponto muito importante para a sua evolução, você tem ali o que você tem que realizar, e isso é com você. Só que não cabe a você ficar julgando o que as outras pessoas deveriam estar fazendo, o que os outros seres humanos deveriam estar fazendo. Então, com certeza, no seu plano individual, além de toda a evolução de conhecimento, de vivências que você tem que passar, tem a questão de você ajudar o próximo e tem a questão também de você não ficar julgando o próximo. Ou seja, essa pessoa está fazendo X coisa, deveria estar fazendo uma outra coisa. Ela tem esse comportamento, deveria ter um outro comportamento. Eu não concordo com o que ela fez, ela deveria ter feito diferente. Tudo isso é julgamento. Você se colocando na pele do outro, mas não de uma forma empática, de uma forma de quem julga, de quem põe o dedo na cara. E com certeza essa é uma forma ideal para que você não cumpra o seu plano. Sempre quando aparece aí uma cena para você, alguma coisa que você vivencia, e você vai para o caminho do julgamento, é como se você, mais uma vez, não tivesse passado de fase, vamos dizer assim, não aprendeu com aquilo, e aquilo vai aparecer para você novamente, muitas e muitas vezes. Então é só você fazer um exercício rápido e ver o que está aparecendo para você hoje com bastante frequência, coisas que te trazem sofrimento, que te trazem tristeza, insegurança, raiva, ódio, o que for, e você vê que isso já apareceu para você lá no passado, e você vai ver que tem uma chave aí, que é que você sempre está julgando alguém. Você está sempre julgando que uma pessoa é de uma forma, mas deveria ser de outra, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o que você acredita da vida, que no fim das contas é de acordo com o seu preconceito. Você não sabe nunca o que aquela pessoa realmente está passando, qual é toda a história dela, qual é o momento dela,
qual é o momento de aprendizado dela, que é dela, não é seu, e começa a julgar aquilo, e aí você é como se tirasse aí uma nota baixa na escola da vida, não aprendeu. Dentro de uma visão divina, ele não enxerga isso como ruim, como errado, como imperfeito, de forma alguma. Ele entende que a cena foi colocada, você teve uma decisão ali que foi de julgar, e que de repente você precisa de mais uma, e mais uma, e mais uma, até que você aprenda e evolua. A evolução, ela é certeira para todos nós. Todos nós vamos evoluir, todos nós vamos expandir a nossa consciência, todos nós seremos felizes em algum momento. Pode ser que leve muito tempo, pode ser que leve pouco tempo, e não tem julgamento aqui. O importante é que você está na sua jornada e vivenciando essas experiências, decidindo quem você quer ser, e aí você tem resultados diversos ao longo aí da sua vida. Então um ponto importante aqui é você perceber de uma forma bastante consciente e clara, você tem que estar desperto para isso e perceber que não existe o acaso. O acaso simplesmente não existe. Cada pessoa que aparece na sua vida, em todos os momentos, cada situação, cada mudança que tem na sua vida, seja uma pequena mudança, uma mudança gigantesca, isso nunca é acaso. É você atraindo todos os acontecimentos, fatos, cenas, que são as cenas, acontecimentos e fatos perfeitos para que você evolua. Você fica atraindo para você isso a todo momento, para que através do seu livre-arbítrio você possa decidir quem você quer ser. Então essas cenas vão continuar acontecendo ao longo de toda a sua jornada aqui na Terra. E você começa a viver mais feliz e a evoluir quando, ao invés de você perguntar por que está acontecendo isso aqui comigo, por que essa cena é assim, por que comigo, não estou entendendo por que eu tenho que passar por isso, tal pessoa está fazendo isso, está me prejudicando, não deveria fazer, entre o julgamento aí. Em vez de você ficar nesse ciclo de por quê, e julgar, você pode mudar esse ciclo e tudo o que acontece na sua vida, a pergunta que você faz é: quem eu decido ser nesse momento? Qual é o aprendizado, qual é a evolução que eu tenho que passar nesse momento? Quem eu decido ser? Então vem uma cena e você decide ser quem você quiser. Você pode decidir ser uma pessoa que julga, uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que tem inveja. Você pode decidir quem você quer ser. Ou você pode decidir ser uma pessoa que tem amor, que tem compaixão, que tem empatia. Às vezes, como a gente tem a nossa mente aí como um monte de crenças antigas que vem acompanhando a gente, por mais que você esteja agora num processo de evolução, e eu tenho certeza que se você chegou até aqui, no vídeo 7, acompanhou todos os outros, você está sim num processo de evolução, num processo de autoconhecimento, está crescendo, está cumprindo a sua missão aqui na Terra. Mas a gente tem aí uma série de pensamentos antigos, crenças antigas, de cenas antigas do passado, que às vezes voltam aqui no nosso aplicativo de uma forma involuntária. E você acaba voltando para aqueles pensamentos de escassez que de repente nem fazem mais parte de quem você é hoje. Eles surgem. Então essa pergunta, se você aprender a fazer essa pergunta a todo momento, é uma grande chave. Então, sempre que acontece alguma coisa, você se pergunta: quem eu decido ser nesse momento? Essa é uma grande dica para que você passe a agir de uma forma de mais plenitude, de uma pessoa evoluída, e não de uma pessoa que age muitas vezes como um bicho irracional, que qualquer coisa que sente, sai fazendo. Uma outra forma de você perceber isso, quando é um sentimento ruim do passado, ou quando é uma intuição boa do que você deve agir, é você sacar aí nas suas sensações, sentimentos, se você está com um sentimento de um nível mais baixo, quando você está no seu eu inferior, ou seja, raiva, ódio, inveja, medo, insegurança e todos esses sentimentos do eu inferior, ou se você está com um sentimento do eu superior. Normalmente, quando a sua intuição vem e você tem que colocar ela em prática, porque é uma coisa boa, você decide ser uma pessoa boa, empática, com compaixão e tudo isso,
você sente um sentimento de paz. É aquela sensação de que está tudo no seu lugar, que você deve praticar aquilo. Mas como a gente já aprendeu aqui, se você demora para entrar em ação, vem o medo. Às vezes demora entre 3 e 5 segundos, vem o medo e toma conta disso, e aí você começa a gerar um monte de pensamentos na sua cabeça que vão te levar para a insegurança, para o medo, e aí você acaba tomando uma atitude que não te faz evoluir, que não tem essa noção de uma unicidade entre todos os seres humanos. Você não se sente mais completo, você se sente vazio, com um buraco, e acaba por medo tomando ações aí que só vão te prejudicar, vão prejudicar as pessoas ao seu redor. E dentro de uma visão divina, tá tudo bem, ele vai te dar outras cenas para que você tenha oportunidades infinitas até que você finalmente aprenda e possa viver sim de uma forma feliz e realizada, como uma pessoa evoluída, uma pessoa que tem uma consciência no nível mais alto que você pode e merece ter. Aí aqui nesse capítulo ele fala de 3 leis universais que regem tudo que acontece em nossas vidas, e que você aprender essas 3 leis é fundamental para que você tenha uma vida mais feliz de realizações. Então ele diz que você pode ser, fazer e ter tudo o que você imaginar. 100% do que você imagina, você passa a ser, você passa a fazer aquilo, você passa a ter aquilo. O poder do pensamento, o pensamento ele é criativo. Quando você coloca o seu foco durante um bom tempo num mesmo pensamento, com os sentimentos corretos que estão em congruência com aquilo, você simplesmente cria aquilo para a sua vida. Então aqui tem vários pontos que a gente tem que examinar com cuidado para entender qual é a melhor forma de se fazer isso. Porque não tem você fazer ou não fazer. A gente faz isso o tempo todo, a cada instante. O que tem é você fazer isso de uma forma consciente, para fazer isso de uma forma que te ajude, que beneficie você, ou você, por não estar consciente, faz isso de uma forma que prejudica você. E infelizmente, a grande maioria da população, para falar aí no mínimo 95% da população do mundo, faz esse ciclo de uma forma que é para se prejudicar, porque eles estão vibrando mais no medo do que estão aí vibrando no amor. Então a gente volta para aquele ciclo do pensa, sente e faz. Então tudo que você pensa, você tem sentimentos com relação àquilo, você sente, e isso vai te gerar uma ação, e essa ação vai te gerar um resultado. Então se você pensa, nossa, aquela pessoa é um absurdo, faz aquilo, deveria fazer aquilo outro, isso vai te dar um sentimento ali de eu inferior, não sei se é um sentimento de raiva, de tristeza, do que é. Isso vai te fazer gerar uma ação com relação àquilo, e essa ação vai te dar um resultado. E se você quiser saber como é que você está fazendo o ciclo do pensa, sente, faz na sua vida, é só ver os resultados que você tem em cada uma das áreas. O seu resultado financeiro hoje, ele é 100%, ele provém do que? Do pensa, sente, faz. Seu resultado profissional, idem. Seu resultado de saúde, idem. Seu resultado na família, idem. Nos relacionamentos, com os amigos, com relação a tudo. É sempre esse ciclo do pensa, sente, faz. Então, a chave está no pensamento. E acontece uma coisa muito interessante, que existe um delay entre o que você pensa até aquilo se realizar realmente. Então, o que a gente faz com o nosso subconsciente e com esse ciclo de pensamentos que viram matéria mesmo, coisas concretas em nossa vida? A grande maioria das pessoas não tem congruência com relação ao que pensa e sentimentos, e também não tem uma linha de pensamento fixa. Ou seja, uma hora você está querendo dominar o mundo, outra hora você quer ficar fechadinho no seu mundo. Uma hora você está achando que os seres humanos são incríveis, outra hora você está achando que não, que eles só querem te prejudicar. Então você fica nesse ciclo de ficar criando uma série de pensamentos que são divergentes. Então olha a confusão que a gente faz dentro desse ciclo de criação. Cada hora você quer uma coisa, cada hora você sente uma coisa, cada hora você
imagina um mundo diferente e aí você cria uma confusão no espaço-tempo do que você está criando. É por isso que você ter um objetivo definido, ou como eu digo no método O Filme Mais Importante do Mundo, a importância de você ter um propósito claro, definido, com ações diárias que você faz em todas as 7 áreas da sua vida, é para que você não crie essa confusão maluca no ciclo de pensamentos, para que você tenha uma ideia clara do que você quer, para que você pense o tempo todo naquilo, que é aquilo que você quer realizar, para que você tenha sentimentos congruentes com aquilo que você quer para você, e aí você vai ter uma série de ações poderosíssimas que vêm do seu subconsciente para que você tenha os resultados que você quer. Mas se você ficar cada vez com um pensamento, cada vez com um sentimento diferente e realizando ações que provém de tudo isso, que são aí divergentes, você cria uma confusão e é isso que cria o caos na vida de todo mundo. Você não consegue nem entender o que você quer, como é que você pode ter aquilo? Então o ponto 1 sempre é você ter um propósito claro e definido em cada uma das 7 áreas da vida. Eu ensino isso no método Filme Mais Importante do Mundo, como é que você faz para entender quais são os seus propósitos de acordo com a sua essência e não de acordo com a sua mente. Tem vários vídeos aqui no canal que você pode acompanhar para entender um pouco melhor isso e começar a criar uma vida que faz sentido para você. Usando um exemplo meio absurdo, mas é no final que a gente faz, se você fosse para a universidade e fizesse uma semana de medicina, uma semana de direito, uma semana de psicologia, uma semana de nutrição, uma semana de fisioterapia, no final das contas você não seria ninguém, né? Você não ia ter conhecimento para ser ninguém nessa vida. E é o que a gente faz. Uma semana a gente quer crescer, a outra semana a gente quer reclamar. E aí você fica nessa confusão maluca aí que o seu subconsciente ele fica perdido. Na verdade ele vai criando, mas nada se materializa de uma forma grande e poderosa para que você possa vivenciar isso de uma forma plena. Algumas pessoas já estão tão fortes no caminho do medo e da escassez que elas só criam isso o tempo todo. Do momento que elas acordam ao momento que elas vão dormir, não tem esperança, não tem alegria, não tem felicidade, não tem fé. Então elas ficam num caminho que aí elas conseguem criar assim escassez e sofrem o tempo todo, do momento que acorda até o momento que vai dormir. Isso acaba levando para uma ansiedade profunda em nível de doença, leva para depressão e uma série de outros problemas graves aí que muitas vezes, na grande maioria das vezes, começou aqui, com pensamentos voluntários que você decidiu ter e ficou repetindo, e aí você cria aquela vida que você estava dizendo que teria lá no futuro. Ela acontece sempre. Você nunca vai deixar de vivenciar aquilo que você pensou, aquilo que você criou em sua mente primeiramente. A segunda lei é: você atrai aquilo que teme. Infelizmente é assim, aquilo que você mais tem medo que aconteça na sua vida, você está atraindo isso para você, e aquilo que você tem medo que aconteça, vai acontecer. Então é muito importante entender esse ciclo para que você pare de atrair coisas ruins para você, para que você aprenda a bloquear esse ciclo. Então, o pensamento ele é criativo e ele é energia, e o que potencializa a energia desses pensamentos são os sentimentos. Então, quando você tem um pensamento e ele está com um forte sentimento linkado a ele, a energia que você traz disso, e se você faz isso durante um longo período, isso é que vai se transformar em matéria, ou seja, naquilo que você enxerga aí na sua vida. Então é muito importante você ter congruência em tudo que você faz. Algumas pessoas entram num ciclo, de repente foram lá, viram o filme da Lei da Atração, leram um livro e falam assim: não, eu preciso mudar minha forma de pensar. E fica repetindo que nem um robozinho, que eu quero ser rico, eu tenho uma mente milionária, eu sou saudável, eu acredito na humanidade, eu amo a todos. Fica repetindo que nem um robozinho tudo isso, só que o sentimento, que é o potencializador,
não está congruente. Então você está ali num sentimento de insegurança, num sentimento de tristeza, você simplesmente não acredita naquilo, você não tem fé. Então você não cria a força que é necessária para que o pensamento se torne matéria. Essa energia ela é potencializada pelos seus sentimentos. E esse ciclo acontece com tudo. Então é muito importante você avaliar, primeiramente, os seus pensamentos. Que tipo de pensamentos você vem tendo? São pensamentos que te evoluem ou pensamentos que te colocam para baixo? Avalia cada um deles. Muitas pessoas têm pensamentos positivos e de evolução dentro de algumas áreas da vida e têm pensamentos negativos em outras. Então tem pessoas que têm crenças maravilhosas com relação à parte financeira, por exemplo, e por isso tem muito dinheiro, mas tem crenças horrorosas com relação à família, por exemplo, e por isso destroem a sua família. Tem pessoas que têm crenças maravilhosas com relação à saúde, por isso estão com uma saúde perfeita, mas têm crenças horrorosas com relação à parte profissional e por isso odeiam o seu trabalho. Então você tem que avaliar cada um desses pensamentos o tempo todo. Qual é o pensamento que eu venho tendo em cada uma dessas áreas e você percebe, você avalia ali, né? Esse pensamento em si me ajuda em alguma coisa? Me faz bem? Então, se uma mulher tem um pensamento que todo homem não presta, é óbvio que isso não é uma verdade, todos os homens não prestam, alguns pode ser que sim, mas todos, impossível isso, né? Então ela tem que olhar para ela e falar assim, será que esse pensamento me faz bem, me ajuda, ou será que é melhor eliminar ele? Será que não é uma crença do passado, de alguma coisa que eu vivenciei? É a mesma coisa, se um homem pensa, toda mulher, toda esposa é uma chata que fica tentando impedir que você seja feliz. Será que isso não é uma crença cultural estúpida que só vai te prejudicar? Ou será que é uma realidade? Provavelmente esse é um pensamento que não te faz bem. E você precisa trocar ele. E uma vez que você começa a trocar esses pensamentos, você avalia, esse pensamento sim me faz bem, me faz crescer, é um pensamento legal para eu ter na minha vida. O próximo ponto é você falar assim, qual é o sentimento que está congruente com ele? Se você alinha o sentimento ao pensamento, ou seja, é um pensamento positivo, de evolução, que vai criar coisas boas para você, e você tem esse sentimento bom com relação a isso, o próximo passo é você partir para ação. E aí você simplesmente age de acordo com tudo aquilo que você está sentindo e pensando, e os resultados serão espetaculares. Serão, na verdade, exatamente aquilo que você imaginou lá atrás. É muito importante você ter consciência desse ciclo, porque você pode, como eu disse, esse ciclo do pensa, sente, faz, a gente faz o tempo todo. Não é que você tem que passar a fazer ele que você não está fazendo. Você já faz. No momento que você acorda, até a hora que você vai dormir, o que você mais faz é isso. Agora, que tal trazer uma consciência para de repente não perceber se você não está se prejudicando, se você não está fazendo esse ciclo de uma forma que vai levar você para um caminho de infelicidade, ao invés de levar você para um caminho de felicidade e crescimento. Então aqui é interessante você prestar atenção e a gente pode relembrar aqui o conceito de Mastermind, que foi um conceito que a primeira vez que eu ouvi sobre isso e que eu vejo que tem um registro foi através do Napoleon Hill, na sua obra Lei do Triunfo. Tem também no livro Pense e Enriqueça, em vários outros livros que ele tem aí na sua obra. E o que ele diz no conceito de Mastermind? Mastermind é como quando pelo menos uma mente mais uma, pelo menos duas pessoas têm um objetivo definido, têm um propósito definido e juntos eles querem caminhar para que aquilo aconteça. Então você pode ter um mais um ou pode ser um mais 100, né? Quantas pessoas você tiver envolvido. Então você tem o seu Mastermind. Eu não sei qual ele é hoje, mas você tem. Pode ser entre você e sua esposa ou marido, pode ser entre você e os seus sócios, você e os seus principais amigos, eu não sei. Mas você sempre tem vários Masterminds por aí, que podem ser montados de forma consciente ou inconsciente.
Então o que acontece com muita empresa? Às vezes numa empresa ali são 2, 3, 4, 5 sócios e parte desses sócios tem os pensamentos corretos para que essa empresa evolua e vá à frente, tem os sentimentos corretos de fé que aquilo vai acontecer, mas uma outra parte desses sócios não. Eles têm pensamentos de escassez, pensamentos negativos, sempre acreditam que aquilo não vai acontecer, que não vai dar certo, estão sempre vendo o problema, sentem isso dessa forma, estão sempre sentindo muita insegurança, né? Acho que o principal sinal e chave é o medo e a insegurança que a pessoa tem de arriscar, de ir à frente. E aí o que acontece? Você está criando um campo completamente confuso que dificilmente vai à frente, vai acontecer alguma coisa. E às vezes é aquelas empresas que não é nem que ela prospera completamente ou que ela vai falir e se destruir. É aquela empresa que fica patinando, que não sai do lugar, porque tem essa confusão ali de energia do que você vai colocar para aquilo acontecer. Então, entre nós seres humanos, se eu estou aqui e tem uma outra pessoa aqui na minha frente, parece que entre a gente não tem nada. Mas tem sim, tem um campo onde esse campo ele percebe todas essas energias, todos esses pensamentos que são criativos, pensamentos são coisas sim, e eles ficam aí navegando por esses campos e você cria um campo de caos e de confusão, porque alguns estão pensando uma coisa, outros estão pensando outras, vocês não conseguem ter uma unidade nisso. Então, Napoleon Hill fala aí do Mastermind e da importância de uma ou mais mentes estarem unidas com um único propósito definido para que aquilo aconteça. Isso não quer dizer que tenha divergências de opiniões, que isso é super importante num grupo de pessoas, mas o fato de você ter fé e acreditar que o seu negócio pode sim prosperar, que tem tudo para prosperar, que o caminho que vocês estão tomando é um caminho que com certeza vai dar certo, isso é fundamental. Então às vezes uma única mente pode destruir um ciclo de muitas mentes poderosas juntas, é aquela famosa laranja podre. Então você tem que começar a olhar assim no seu ciclo, seja de negócios, seja ciclo de amigos, o que for, se tem alguma mente ali que ao invés de colocar todo o grupo para um caminho de evolução e prosperidade, está colocando todo o grupo andando no sentido contrário e impedindo que esse grupo cresça e evolua e tenha aí tudo que merece, que nós seres humanos estamos aqui para ter abundância de tudo nessa vida. Então se você não tem abundância nesse momento, talvez aí possa estar a chave que alguém nessa linha contrária tentando impedir que você cresça e evolua, para que você tenha tudo aquilo que você vem pensando e sentindo, aí o grupo interfere sim nos seus resultados individuais com certeza absoluta. E a terceira lei é: o amor é tudo o que existe. Então, se o amor é tudo o que existe, você pode ter pensamentos baseados no amor. Só que como tudo que existe, sempre existe o seu oposto. Então, o alto ele só pode existir como alto se tiver o baixo. Você só pode perceber uma coisa como quente se tiver o frio. Então, sempre existe esse oposto. Para que uma coisa exista como ela é, precisa ter um oposto para você ter essa comparação e essa percepção. Então, você pode ter pensamentos com relação ao que é a única coisa que existe, que é o amor, ou com o oposto do amor, que é o medo. E é isso que vai reger sua vida. Você pode simplesmente perceber tudo à sua volta, tudo que acontece, como amor ou como o oposto dele, que é o medo. E isso está dentro de você. Então é muito importante seguir essa lei à risca. Tudo o que acontece à sua volta você pode perceber como amor. Isso está dentro de você e não externamente, como muitas pessoas pensam. Aqui, né, a gente está comentando aqui o livro Conversando com Deus. E tem essa história de como é que Deus se comunica com a gente. E ele se comunica de várias formas. Não é simplesmente falando com você. Tem gente que se comunica com Deus através de orações. Tem gente que escuta mesmo vozes em sua mente, de alguns sinais.
e cada um tem aí o seu método. Mas o mais importante é você entender que Deus está se comunicando com a gente o tempo todo e Ele se comunica com a gente também através de grandes mestres. E como é que esses mestres transmitem essa comunicação para a gente? Eles transmitem através de música, poesia, filmes, livros, textos, de uma série de formas. Então, se tem alguma música aí que você adora, alguma música que sempre aparece para você, pessoas que comentam sobre essa música com você, provavelmente tem mensagens importantes para você ali dentro daquela música. Se adora uma banda, um artista, comece a investigar a letra do que ele está falando, porque esse sentimento que você tem de adorar aquilo é porque tem relação com que aquilo é para você, aquilo tem congruência com você sente, com o que você está sentindo. Então, comece a prestar atenção, você vai se surpreender como em músicas, filmes, poesias, isso é impressionante. Experimenta pegar um livro de poesias e abrir em qualquer página e ler a primeira que está ali. Você vai falar assim, meu Deus, parece que isso é para mim, né? Parece que essa poesia foi feita exatamente para mim. É impressionante. Aí você pode ter um pensamento que vem na sequência de medo, de insegurança, de dúvida, que é um pensamento horroroso esse da dúvida, e fala assim, não, tudo que está escrito nesse livro vai parecer que é para mim. E aí você vai lá e lê um outro, você vai ver que não tem nada a ver com o seu momento. Então, comece a perceber, comece a escutar Deus mesmo nessas obras dos grandes mestres, né? Veja, você gosta de quem? Você gosta dos Beatles, você gosta do Bob Marley, você gosta do Tim Maia, você gosta de quem? Todos esses mestres trouxeram pra gente vários ensinamentos espetaculares, maravilhosos. Se você ficar atento a isso, você vê que tem ali uma chave para alguma coisa que você tem que utilizar naquele momento. Então, se você pegar, vou falar aqui de música, mas você pode utilizar isso para qualquer forma de arte. Então, se você tem vontade de escutar um CD que faz tempo que você não escuta, se você liga o rádio e está passando uma música ali, fica desperto um pouco, presta atenção, escuta o que tem ali, qual que é a mensagem. Você vai ver que muitas vezes tem uma resposta exata para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você precisa para evoluir. Às vezes você tem um problema e a chave desse problema vem numa resposta em uma dessas formas de arte, ou num grande pensador. Vai lá, escuta o que Dalai Lama tem para dizer, o que esses grandes mestres trouxeram para a gente, Nelson Mandela e muitos outros. Então é isso, esses foram os comentários do 7º capítulo. Você já deve ter percebido que em cada um dos capítulos tem uma série de práticas para que você possa colocar na sua vida. Em cada um dos capítulos tem uma série de ensinamentos, e todos esses ensinamentos, esses conceitos, eles só fazem sentido se você colocar em prática. Se você deixar na sua mente simplesmente como uma informação, qualquer informação que não é utilizada, ela não tem valor, ela não faz sentido nenhum. Então é muito importante que você pegue agora, de repente volte o vídeo, venha percebendo quais são os ensinamentos, quais são os insights, quais são as práticas que eu posso colocar na minha vida, anota e fala, amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer aquilo. Vai colocando assim de uma forma bem prática essa ação, porque depois de um tempo você vira aquilo, você simplesmente faz, você simplesmente começa a prestar atenção em músicas, filmes e poesias para utilizar aquilo na sua vida. Você simplesmente começa a perceber, opa, isso aqui é um pensamento que não me serve, portanto eu não quero ele, vou trocar. Opa, isso é só medo, o medo não existe, ele é uma ilusão, deixa eu voltar aqui para o meu superior e ter um sentimento de amor com relação a isso, para ter a melhor ação. Você simplesmente vive dessa forma o tempo todo. Mas no início, pode ser que você tenha que ser um pouco mais pragmático e começar a colocar no papel e falar, agora eu vou realizar essa ação para que isso se torne um hábito na minha vida. Nós somos um conjunto de hábitos, né? Então é importante que até que você se torne essa pessoa que vive isso constantemente,
fazer no começo de uma forma um pouco mecânica mesmo, né? Racionalzona, de botar no papel e vou fazer isso, vou fazer isso. Depois de um tempo você passa a ser essa pessoa, não precisa mais se preocupar com tudo isso. Você simplesmente realiza. Tá bom? Então, super obrigado. Espero que esse capítulo tenha ajudado você de alguma forma. Se você acredita que mais pessoas podem ser beneficiadas com esse capítulo, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas. Se o vídeo fez sentido para você, vou pedir para que você curta, para que você siga o meu canal, porque isso ajuda o YouTube a mostrar o meu conteúdo para mais pessoas. E se você quiser ir um pouco mais a fundo, conhecer o método do filme mais importante do mundo, eu tenho um canal VIP 100% gratuito no Telegram, vou deixar ele aqui na descrição, e lá todos os dias eu trago conceitos, ferramentas, pensamentos para que você possa evoluir como ser humano, para que você possa seguir o que você tem para seguir aqui na Terra, para que você possa evoluir, crescer cada vez mais. Esse é meu intuito com todos os conteúdos que eu trago, de trazer ensinamentos práticos e simples dos grandes mestres, das grandes obras aqui para vocês. Tá bom? Super obrigado, tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.